Estamos iniciando mais um programa A Velha Nova Friburgo. Ao meu lado, o professor de História Carlos Arnaldo Berbert, e hoje nós temos como convidado o senhor Humberto Bertola de Almeida, capitão de mar e guerra. É uma honra tê-lo aqui no nosso programa e hoje nós temos muitas histórias para falar sobre o Sanatório Naval, sobre a maçonaria. Sobre a criação de Friburgo também, que é muito interessante. Pois é, seu Humberto, né? Podemos começar o nosso papo aqui. Podemos, sim. E eu gostaria que as pessoas conhecessem assim, por que, né, o Sanatório Naval, muita gente deve se perguntar em relação a isso, por que o Sanatório Naval está estabelecido em Nova Friburgo? Aí eu gostaria de dar-lhe a honra de explicar a Muito origem obrigado. do Sanatório em Friburgo. Na Guerra do Paraguai, por questões até de logística, etc., ou na guerra contra o Paraguai, melhor dizendo, né? A Tríplice Aliança contra o Paraguai, que foi o Brasil, Uruguai e Argentina. A incidência de tuberculose era muito alta, não só pelo clima, pela variação do clima ao longo do ano, como pela falta de alimentação ou alimentação deficiente, como porque os soldados também não tinham muito tempo para descansar. Não é? E, por causa disso, quando terminou a guerra, muitos soldados retornaram para o Brasil, o Rio Grande do Sul, para o Rio de Janeiro, etc., com problemas de saúde. E na época os médicos acreditavam, não sei se ainda acreditam, que a altitude facilitava a cura da tuberculose. E a Marinha resolveu então fundar um sanatório. O sanatório é o lugar onde ficam as pessoas com problemas de saúde, de uma maneira geral. Beriberi também, né? Beriberi também. Várias doenças hoje que na época nem eram conhecidas. Não sabiam a origem. E então foi fundado o Sanatório Naval de Nova Friburgo, para onde eram transportados por trem também, né? Porque naquela época a estrada... O trem facilitou, era muito pior do que era agora. Se não tivesse o trem, com certeza teriam dificuldade de subir em lombo de burro, né? Os imigrantes realmente sabem disso, né? Porque na época não havia. E assim ficou o sanatório até hoje. Hoje em dia, evidentemente, ele não tem como enfoque básico o tratamento da tuberculose, mas, de uma maneira geral, o tratamento dos descendentes e habitantes e militares da reserva, da ativa, da marinha e do exército também, que habitam em Friburgo e adjacências. Certo. Tá? Juca, o Sanatório Naval instalado no batalhão de caça, né, da família Clemente Pinto, né? É um patrimônio histórico aqui em Friburgo, né? Com certeza. Eu gostaria, Janaína, nesse início aí da nossa entrevista, com o capitão de mar e guerra, né? Comandante, pronto. Comandante Humberto, né? Exato. Dizer da alegria de poder participar, Sr. Humberto. O senhor é uma pessoa tão preparada, que gosta da história, que tem tanta idade. passagem. Quando a gente chega aos 78, como eu cheguei, se não aprendeu é porque é burro, né? Comandante, o senhor, quando entrou para a Marinha, o senhor entrou para o Corpo da Armada, né? A gente tinha o Corpo da Intendência, o Corpo da Armada o Corpo de Fuzileiros Navais. Os Fuzileiros Navais. Exato. O senhor fez parte, né, do Corpo da Armada, não é isso? E nesse período que o senhor teve na Marinha, é muito interessante eu me lembro, dos concursos para o Colégio Naval e para também, né, nessa época ainda não tinha aquela parte marinha mercante, não. Não, havia a marinha mercante, mas não era a marinha que
Na verdade era, porque a Diretoria de Portos e Costas, que é uma diretoria da Marinha que cuida exatamente da parte de marinha mercante, dos portos, das costas do Brasil, dos as pessoas que pescam, pescadores, certo? Continua até hoje, né? Mas nessa época que o senhor entrou, mais ou menos que 1955, né? Ali, a entrada para um aluno ingressar no Colégio Naval, era muito difícil, né? Era uma elite Era que dependendo tinha, né? muito da formação. Eu tive a sorte de estudar no Colégio Pedro II. E o Colégio Pedro II é um colégio que até hoje é uma referência no ensino do Brasil. E, na verdade, eu acredito que não tenha tido muita dificuldade. Não fiz cursinho, não fiz nada, entendeu? Fiz o concurso já normal, chegou pronto, né? Já cheguei pronto, entende? E numa turma dos que passaram, dos aprovados, de 182, 85, mas assim, eu fui o 18º colocado. Quer dizer, fui bem 10%, né? Então, entrei para o Colégio Naval e... O senhor serviu, o senhor teve atividades também na Marinha na parte de esporte, não teve? Não. Não? Não. A parte de esporte é a diretoria de esporte da Marinha. Da Intendência? É de outro, não é da Corpo da Armada, né? Não. É também porque qualquer oficial de Marinha pode exercer qualquer função dentro da Marinha, entendeu? Mas, evidentemente, são escolhidos aqueles que têm mais propensão, têm mais tendência, têm mais conhecimento naquela área. A Casa do Velho Marinheiro, que é hoje, né, um grande hotel, né, que milhares de brasileiros que serviram na Marinha vieram conhecer. Só veio conhecer Friburgo por causa da Casa do Velho Marinheiro? Não. A Casa do Velho Marinheiro foi construída muito depois, na década de 80, entende? Naquela época a gente ficava hospedado, desde 62, quando eu vinha para cá, a gente ficava hospedado onde é hoje em dia os alojamentos dos sargentos, dos marinheiros, dos cabos, etc., entendeu? Que é na estradinha que sobe para a Casa do Velho Marinheiro. Seriam os barracões? Sim, os barracões, exatamente. O senhor conhece a história dos barracões, né? Os barracões é onde, assim, eu não me lembro exatamente o ano que eles foram construídos, mas foi para receber os oficiais alemães, no caso da guerra. Exato. O senhor sabe disso, né? Que eram durante a Primeira Guerra Mundial. Perfeito. Então o senhor ficava ali, né, naqueles barracões. Aqueles barracões são históricos, né? São porque históricos, exatamente. eles, né, as pessoas não conhecem a história, mas assim, alguns navios alemães da Marinha Mercante foram aprisionados no Nordeste e muitos foram trazidos para Nova Friburgo, ficaram ali. Até por questões de clima, né? Justamente. E também porque eram da Marinha também, né? Tinha tudo a ver. E aí, muitos deles acabaram trabalhando, sendo cooptados para trabalhar nas indústrias alemãs de Nova Friburgo, porque todos eles eram alemães. É interessante. É interessante a história. A história do barracão. E é bom a Marinha ter preservado esse barracão, né? Os barracões. A história de Nova Friburgo é uma história muito interessante. Não sei se vocês conhecem. Em 1816, Dom João VI, que era o rei de Portugal, Brasil e Algarves, tá? Que era um país só. Tá? Em 1808, a família real veio para o Brasil, por conta da invasão napoleônica. Em 1816, Dom João escreveu para o Condado de Friburgo, o Cantão de Friburgo, na Suíça, solicitando imigrantes para a região serrana do Rio de Janeiro.
porque havia muita oportunidade de trabalho, muita oportunidade de produção de coisas, mas havia falta de gente, entende? Foi uma colonização mesmo para... Mas nessa carta para o cantão de Friburgo, ele escreveu que ele só aceitava imigrantes católicos, porque o Brasil era um país católico e não aceitava outras religiões. Isso em 1816. Mas o condado de Friburgo, o cantão de Friburgo, me perdoe. O cantão é como se for uma província, né? Um município, um estado. Né? O Brasil é dividido em estados, como nos Estados Unidos, e a Suíça é dividida em cantões. Né? É a mesma coisa, embora em termos de tamanho não haja comparação. Então, o cantão de Friburgo estava 100 anos à frente. Religião para eles era algo de cunho próprio. E o Estado não tinha nada a ver com a religião de cada um. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram um navio com imigrantes católicos, chefiados por um padre Jacob Joanes, exatamente. Um outro com um pastor presbiteriano, com a maioria de imigrantes presbiterianos e metodistas. Sauer Brown. Pastor Sauer Brown. Sauer Brown, exatamente. E um terceiro navio com um pastor luterano, com imigrantes luteranos. Quando esses navios chegaram à Praça 15, no Rio de Janeiro, Dom João ficou muito chateado e mandou distribuir as melhores terras para os católicos. E as terras dos entremeios, dos entretantos, Bom Jardim, etc., Lumiar, São Pedro da Serra, foram distribuídos para aqueles que não eram católicos. Eles começaram a produzir. É isso mesmo. Mas produziam muito menos aqueles que estavam em regiões, terras mais inclinadas, terras de mais dificuldade de produção, etc. E aí houve uma migração, né? Houve uma briga entre os líderes católicos, luteranos, presbiterianos, metodistas, isso etc. mesmo. E tal. Tá certo. São Berto, a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco nós retornamos com as histórias da velha Nova Friburgo.